Tá bom, pessoal? Vamos lá então para a lição 8, que fala sobre a fisiologia humana. É importante a gente entender essa lição, porque o diabo, ele conhece o nosso corpo, o nosso organismo todo ele. E ele sabe como provocar um desequilíbrio no nosso organismo. E ele provocando esse desequilíbrio, ele nos afeta. Então a gente vai entender um pouco, né, nessa lição, como que ele age, né? Satanás é um ser inteligente, astuto e sagaz, conhece a estrutura do ser humano, corpo, alma e espírito, na palma da mão. E sabe muito bem que qualquer desequilíbrio na vida de uma pessoa vai produzir oportunidades para que suas intenções de matar, roubar e destruir sejam colocadas em prática, trazendo prejuízos enormes e comprometendo o futuro do indivíduo. Então o objetivo do diabo é agir sobre a fisiologia humana, provocando um desequilíbrio, e nós vamos abordar especificamente o sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? É aquele sistema em que todos os hormônios, todos os neurotransmissores, toda a química que é gerenciada pelo cérebro lança no organismo, e se houver um desequilíbrio em algum hormônio, ele já traz problema no nosso organismo. E a gente vai ver que uma imagem visual é o suficiente para provocar um desequilíbrio hormonal. Algo que você ouve é o suficiente para provocar um desequilíbrio emocional. Então, desequilíbrio nos hormônios, sistema endócrino, e vai afetar o teu emocional, tá? Nessa lição nós vamos ver como o nosso organismo se comporta, suas reações e como o nosso adversário vai procurar de todas as maneiras aproveitar as oportunidades para trazer complicações ao nosso corpo. E é lógico, com nossa ajuda. Para isso vamos entender como os hormônios agem no nosso organismo, a importância deles e o que devemos fazer para que o nosso sistema endócrino fique em equilíbrio. Então nós vamos ver aí um pouco sobre o sistema endócrino, sobre os órgãos que compõem o sistema endócrino. Não é somente o cérebro, mas vários órgãos do nosso organismo liberam essa química para o nosso organismo. Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Então o sistema endócrino ele é formado pelo conjunto de glândulas endócrinas, as quais são responsáveis pela secreção de substâncias denominadas hormônios, que são lançados na corrente sanguínea, por onde eles atingem todas as células do organismo, controlando ou auxiliando o controle da sua função. Então o que acontece? Nós temos vários órgãos no nosso organismo que liberam essa química no nosso organismo e mantém o organismo, o quê? O corpo em equilíbrio. Se existir algum tipo de defeito, algum tipo de problema nessas glândulas, o que acontece? Vai haver uma liberação maior de hormônio ou uma liberação menor de hormônio. Tanto um como o outro traz problema. Se você tem uma liberação acima do limite daquele hormônio, você vai ter problema. Se você tiver uma liberação abaixo daquele limite que o teu organismo ele aceita, você também vai ter problema. Então a gente vai ver aí. As glândulas endócrinas, através da secreção dos seus hormônios, são responsáveis pelo crescimento, desenvolvimento, reprodução e regulação de vários órgãos, bem como os processos metabólicos do organismo, atuando inclusive no comportamento dos indivíduos. Assim dizemos que os hormônios são os responsáveis pelo equilíbrio e perfeito funcionamento do organismo. Vocês estão vendo aí bastante a parte técnica. Eu não quero que vocês aprendam a parte técnica, entende? Resumindo tudo isso que a gente falou até agora, vocês têm que entender que o organismo ele libera uma química, alguns órgãos eles liberam essa química no organismo e precisa estar em equilíbrio. E o diabo ele sabe que ele vai poder influenciar, nós vamos ver de que maneira que ele influencia para provocar esse desequilíbrio. Aí você não tem vontade de orar, você não tem vontade de jejuar, você não tem vontade de vir na igreja, você não tem vontade de ler a palavra, não tem vontade de fazer nada, né? E até mesmo dorme durante os cultos. Para controlar as funções endócrinas, a secreção de cada hormônio deve ser regulada dentro de limites precisos. Este mecanismo de regulação é denominado de feedback.
o organismo precisa detectar a cada momento a necessidade de uma maior ou menor quantidade de um determinado hormônio. Então o organismo, ele dá o sinal, é o feedback. Está precisando de serotonina, você está muito desanimado, então precisa de serotonina. Precisa de dopamina, precisa desse outro hormônio. Então o organismo, ele dá esse feedback, ele fala, eu estou necessitando deste hormônio, então manda mais. E o cérebro e os órgãos, as glândulas endócrinas, elas mandam aquela quantidade. Se houver um desequilíbrio, mandar menos ou mandar mais, o organismo ele se torna em desequilíbrio. O feedback é denominado feedback negativo quando a concentração do hormônio secretado por uma glândula atinge uma concentração acima do necessário, ocorrendo interrupção da secreção deste hormônio e a consequente interrupção desse circuito de ação. Foi o que nós falamos até agora. Muitas vezes a quantidade de hormônio que o organismo precisa receber não é o suficiente, porque existe um problema em alguma glândula endócrina. O feedback é denominado feedback positivo quando a concentração de um hormônio é baixa e a necessidade da glândula secretá-la para que uma determinada atividade fisiológica possa ser desenvolvida. O nosso organismo possui diversas glândulas endócrinas, algumas delas responsáveis pela produção de mais de um tipo de hormônio. Então, muitas vezes, existe uma taxa baixa de um determinado hormônio dentro do teu organismo. Então, o organismo ele dá o insight e, dessa maneira, as glândulas elas liberam aquele hormônio necessário. Tudo bem até aí, pessoal? Tá? Não quero que vocês fiquem presos à parte técnica, mas entender que o organismo ele precisa ter a quantidade necessária de cada hormônio. Se houver extremo de um lado ou de outro lado, ele vai entrar em desequilíbrio. Ô Paulo, eu tenho uma pergunta. Assim, quando você entra assim, numa batalha assim, para mandar o diabo embora, se você não tiver equilibrado, você vai ter uma carga assim no seu organismo. Aí você vai sentir cansaço, você vai sentir... Sim, tudo isso influencia, né? A gente vai ver, tudo isso vai acabar influenciando. Se houver um problema de funcionamento nesses feedbacks, o sistema endócrino começa a entrar em desequilíbrio. É como uma caixa d'água que possui uma boia para regular a entrada de água da rua, conforme usamos ela internamente. Pode acontecer dela travar, impedindo a entrada de água na caixa ou fazendo a água transbordar. Então, vocês estão vendo aí a caixa d'água, ela tem a boia. Para que serve a boia? Vai enchendo a caixa d'água, a boia ela vai subindo, vai subindo. Quando a caixa d'água ela chega num limite, para ela não transbordar, a boia fecha o quê? A torneira que enche, que a água entra da rua. Então, se houver um problema na boia, ela travar, o que vai acontecer? Vai começar a entrar água da rua e a caixa d'água vai transbordar. É isso que vai acontecer. Vai haver um transbordamento da caixa d'água. Ou, se a boia ela travar lá no começo, o que vai acontecer? Não vai entrar água na caixa. Então, tanto uma situação é ruim, como a outra situação é ruim. É do mesmo jeito o sistema endócrino. O organismo ele precisa de um determinado hormônio, de uma quantidade de hormônio determinado. Se houver um travamento, houver algum problema em alguma glândula, o que vai acontecer? Não vai entrar esse hormônio no organismo, vai provocar desequilíbrio. Ou o organismo ele precisa daquele nível de hormônio, só que o organismo ele manda mais, e aí extrapola, transborda, também vai ter problema. E a gente vai ver na prática como isso acontece. As duas situações elas são problemáticas, e é o que acontece quando este feedback não funciona direito. E o inimigo sabe disto e vai procurar prejudicar, levando-nos a tomar decisões erradas que vão comprometer o nosso organismo, não imediatamente, mas um pouco hoje, um pouco amanhã, até que em determinado momento da nossa vida se torne crônico, trazendo prejuízo.
Mais uma vez, o diabo ele não te força a você fazer nada, ele vai sempre usar o teu livre-arbítrio. Sempre ele vai te influenciar, sempre ele vai procurar te fazer você tomar uma decisão errada. A decisão quem toma é você. E você vai entender um pouco como isso acontece, né, no dia a dia. Os hormônios, eles influenciam praticamente todas as funções dos demais sistemas corporais. Constantemente o sistema endócrino interage com o sistema nervoso, formando mecanismos reguladores bastante precisos. O sistema nervoso pode fornecer ao endócrino a informação sobre o meio externo, ao passo que o sistema endócrino regula a resposta interna do organismo e a esta informação. Dessa forma, o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, atuam na coordenação e regulação das funções corporais. Pô, mas o que é tudo isso, né? Ficar desesperado. O que é tudo isso? Quem já viu como funciona um carburador de carro? O carburador de carro, as mulheres não conhecem. É por onde que entra a gasolina, é jogada nesse carburador e ele aspira o ar. Então entra gasolina e entra ar. A mistura de gasolina e ar vai para o motor. E é onde que é feita a explosão, né, dos cilindros e faz o carro se movimentar. Então, no carburador você tem um ajuste, é um parafusinho que o mecânico ele vai lá e ele ajusta, né? Muitas vezes o carro ele está falhando. Pá, 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 pá. Por quê? Porque a mistura de ar e de gasolina está pouca. Então, ele vai lá e acelera um pouco mais, e aí entra mais essa mistura, e aí o carro ele entra no ajuste fino. Ou muitas vezes ele está gastando muita gasolina, está encharcando, né, o motor, o carburador. Então, ele regula. E da mesma maneira é o nosso sistema endócrino. Ele tem um ajuste fino. É como você está andando num cabo de aço e se equilibrando, né? Um pouquinho que você a vara você põe para cá, você já vai cair para cá. Um pouquinho que você vai cair. Então ele é bem no limite. Pouquinha coisa que você vai para cá, você já entra em desequilíbrio. Então o sistema endócrino é desse jeito. Qualquer interferência exterior, ele já provoca um desequilíbrio no nosso organismo. Então vamos ver lá. Os principais órgãos produtores de hormônios. As principais glândulas produtoras de hormônios no nosso organismo são a hipófise, que fica aqui no cérebro, o hipotálamo também, que fica aqui no cérebro, a tireoide. Onde fica a tireoide? Aqui, ó, na garganta, né? As paratireoides também aqui na garganta, as suprarrenais aqui, tá? O pâncreas e as gônadas, que são os testículos e os ovários. Então esses são os órgãos endócrinos. Todos eles liberam um certo hormônio para o organismo. Vamos lá ver. Vamos falar sobre o hipotálamo. Embora compreenda apenas 0,3% do peso do cérebro, o hipotálamo toma parte em praticamente todos os aspectos do comportamento, inclusive alimentação, comportamento sexual, sono, regulação de temperatura, comportamento emocional, função hormonal e movimento. Uma função muito importante do hipotálamo é controlar a produção de diversos hormônios do corpo, por meio de interações com a hipófise, também é uma outra glândula endócrina, tá? Vai acompanhando por aqui, tá? Muitas vezes vocês se perdem aí na apostila, tá bom? Então o hipotálamo ele é muito importante. O tamanho dele é do tamanho de uma ervilha, tá aqui. Mas é ele que gerencia a maioria dos hormônios do organismo. Ele é o gerenciador, né? Então ele é muito importante na produção e na liberação dos hormônios, né? Agora imagina só uma influência maligna agindo aqui nessa glândula, provocando desequilíbrio. Imagina só, desequilíbrio no sono, no comportamento sexual, na temperatura do corpo, no emocional,
Olha só quanto prejuízo, né, que ele provoca no organismo. O hipotálamo seria uma espécie de base de integração entre os sistemas neuroendócrino e imunológico, responsável pela constelação de respostas orgânicas aos agentes estressores, estimulando a hipófise e a que ela estimule órgãos-alvo a produzirem substâncias indispensáveis à nossa adaptação. Em situações normais, uma vez alcançado este objetivo, é então enviada uma mensagem sinalizando para que o hipotálamo pare. Então, o hipotálamo, ele vê a necessidade do corpo. O corpo está pedindo um determinado hormônio, ele manda. Ele vai mandando. Chegou, supriu a necessidade do organismo, aí ele para. Aí não manda mais. Se houver um desequilíbrio, o que acontece? Ele continua mandando. E aí vai trazer problema. Como a hipófise secreta hormônios que controlam outras glândulas e está subordinada por sua vez ao sistema nervoso, pode dizer que o sistema endócrino é subordinado ao nervoso e que o hipotálamo é um mediador entre esses dois sistemas. O hipotálamo também produz outros fatores de liberação que atuam sobre a adenohipófise, estimulando ou inibindo suas secreções. Produz também os hormônios como a oxitocina, a ADH, armazenados e secretados pela neurohipófise. Mais uma vez, pessoal, não precisa ficar preocupado com todos esses termos técnicos, entende? O importante é que vocês saibam que se houver algum desequilíbrio, algum problema de mecanismo nessas glândulas do nosso organismo, vai trazer problema para nós, tá bom? É isso que vocês precisam entender. Vamos lá ver alguns hormônios, né? O que eles provocam? Alguns hormônios. Dopamina, vamos ver aí a dopamina. Ele é um hormônio que é liberado no organismo, né? Em outras palavras, ele é um neurotransmissor, precursor natural da adrenalina e da noradrenalina. Tem como função a atividade estimulante do sistema nervoso central. A dopamina está por trás da dependência do jogo, do álcool e de outras drogas. Então, pessoal, presta atenção. Todo mundo que é viciado em alguma coisa, seja jogo, seja cigarro, seja bebida, seja sexo, qualquer tipo de vício, ele está atrelado, ele está linkado diretamente com o quê? Com a liberação da dopamina no organismo. Então quem está jogando, quem está viciado em jogo de videogame, ele está lá jogando, o cérebro está liberando a dopamina no organismo. E aí aquela euforia, aquela coisa. Só que aí você quer jogar mais, porque você quer uma quantidade maior de dopamina no teu organismo. E aí vai. Então você começa a ficar viciado. Você jogava 1 hora por dia, aí você joga 2 horas, 3 horas. E aí você cada vez quer... O teu organismo, ele fica dependente do quê? Da quantidade de dopamina que vai pro organismo. Isso qualquer tipo de vício. Cigarro também, não somente a dopamina, mas outras químicas, né, são liberadas no organismo, e aí a pessoa fica dependente, o organismo fica dependente daquela química, daqueles hormônios, daqueles neurotransmissores que são liberados no organismo. Então quando você vai trabalhar com uma pessoa que tem problema de vício, né, ou você mesmo, depois a gente vai ver, por exemplo, vício de comer. Você não tem domínio próprio sobre a alimentação, entende? Você acaba comendo demais e isso traz problema. Você fica viciado no doce, você não consegue deixar de comer doce, entende? Porque o doce ele traz, né, uma sensação de prazer. A serotonina ela é liberada no organismo, é uma outra química, é um outro neurotransmissor. Então você fica dependente daquela química que o teu organismo libera, né? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer? Você tem que dar uma ordem, você tem que fazer uma oração específica, nós falamos sobre oração específica, você tem que fazer uma oração específica e você tem que bloquear toda a liberação daquele hormônio que faz com que você fique preso àquela dependência, àquele vício. É isso que você tem que fazer. Entende? Então você está viciado numa determinada coisa,
Você entendendo esse mecanismo, você vai fazer uma oração específica. Em nome de Jesus, eu proíbo agora, neste momento, toda a liberação deste hormônio, dopamina, no meu organismo, que faz com que eu não tenha domínio próprio sobre a alimentação. Que eu não tenha domínio próprio sobre o jogo. Que eu não tenha domínio próprio sobre qualquer outro tipo de coisa. Que eu estou dependente. Que eu estou tendo vício. Então você tem que fazer uma oração específica. Você dá ordem para o teu cérebro, para o teu organismo, para ele não liberar aquele hormônio que vai fazer com que você fique dependente daquela coisa. Ô Paulo, mas aí a oração é para não liberar o hormônio, para regularizar Não liberar, porque aí conforme você vai... você está dependente, quando você está dependente, o hormônio ele é liberado assim, em grandes quantidades. Sim, mas então, ele é importante também no organismo. Sim, ele é importante, mas você tem que dar um break. Você tem que dar um break para que aquilo não venha te trazer uma dependência daquele vício e depois você fazer uma oração para que aquele hormônio ele seja liberado em quantidades equilibradas para o teu organismo. Então, primeira coisa, você dá um stop. Uma pessoa que ela vai para um centro de tratamento de viciado, o que acontece? Eles cortam de uma vez. Então, eles cortam de uma vez, então a pessoa entra em colapso. Ela quer aquela droga, entende? Mas ela tem que ficar durante um tempo, né, sem aquilo lá para limpar o organismo dela. Aí limpou o organismo dela, equilibrou o organismo dela, aí ela tem condição de dar continuidade. Entende? Paulo, fala. Essa oração serve para outra pessoa? Serve para outra pessoa. Só que a outra pessoa, como eu falei, acho que na semana passada você falou, né? Você pode fazer essa oração e aí a pessoa fala, pô, mas não tenho mais vontade de fumar. Eu não tenho mais vontade de beber, né? Eu não tenho mais vontade. Parou a vontade, porque o hormônio ele foi bloqueado. Só que aí a pessoa ela vai continuar fazendo aquilo lá, mesmo que ela não sente vontade. Ela vai buscar, ela vai lembrar o prazer que ela tinha em estar dependente daquele vício, e aí ela vai buscar aquilo lá sem que o organismo dela esteja pedindo. Aí novamente ela vai entrar naquela dependência. Quando você ora para uma outra pessoa que não é cristã, que ela não sabe o que está acontecendo. Agora, quando é com você que está acontecendo, você vai orar, fazer essa oração, você vai ver que na hora, aquele vício, aquela vontade de praticar aquele vício, ela some. E você fica até surpreso. Pô, mas não está tendo mais vontade disso, né? E aí você tem que tomar naquele momento a decisão de dizer, a partir daquele momento, não ao pecado, não àquilo que te prende. Entende? E aí dá continuidade na tua vida cristã. Então, você tem que fazer uma oração específica bloqueando essa influência. Mas essa oração, no caso que você vai orar para uma outra pessoa, é necessário que ela queira realmente se... Sim, vai ajudar na libertação dela. Sim. Você vai falar para ela, vou fazer uma oração, você vai ver que depois que eu fiz essa oração, você não vai mais ter vontade de fumar, você não vai ter mais vontade de beber, você não vai ter mais vontade de fazer isso. E aí você vai ter que tomar a decisão de largar. Porque até agora você fala, não consigo largar porque eu estou dependente. A partir do momento que você faz a oração, aquela vontade, ela é bloqueada. E aí a pessoa ela tem que dizer, não, então tá bom, agora me ajudou, agora eu vou tomar a decisão, não vou deixar de lado. Entende? Então a pessoa precisa querer, senão ela acaba voltando. Vamos lá então. Aqui nós nos deparamos com outro problema. O vício, na realidade, independente do agente, seja jogo, álcool, drogas, todas elas vão produzir a dopamina, levando o nosso organismo a ficar dependente dessa química que é secretada no nosso corpo. Como qualquer vício, tudo começa aos poucos, até que ficamos presos a este mal. O adversário sabe disso e, como fez com Eva, vai nos influenciar dizendo, não tem nada demais, você está ficando fanático, não é bem assim, é só um pouquinho, e por aí vai. Então, o diabo ele sabe de tudo isso, desse mecanismo, e como que ele vai fazer? Ele vai procurar te influenciar, te prender a um tipo de vício, seja ele qual for. Todo vício é pecado.
Todo vício é pecado, seja ele qual for. Vício de comer é pecado. Vício, o que é vício? É dependência. Se você não consegue deixar de tomar um refrigerante, a Coca-Cola, todo dia, você está em pecado, você está dependente daquela alimentação. Você não consegue ficar sem tomar o cafezinho de manhã, senão dá dor de cabeça, né? Então, você está dependente, você não consegue se livrar daquilo. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma ordem para o teu organismo, para que toda dependência para a cafeína, que o teu organismo ele já está acostumado, aquela quantidade de cafeína no teu organismo, que ela venha a ser regulada, para que você, em um determinado momento, você possa tomar a decisão, não, hoje eu não vou tomar café, e aquilo não vai te fazer mal, entende? Então, qualquer tipo de dependência, seja ela qual for, é pecado, seja ela qual for, tá? Vamos lá ver a glândula pineal. Nós vimos aí na semana passada como que a glândula pineal ela é um receptor, né, de influências, o quê? Hein? Mediúnica ou psíquica? Psíquico e aí vai ter a transmissão mediúnica. De eventos mediúnicos. Então é psíquico e mediúnico. Então nós vimos isso daí na aula passada, né? E agora a gente vai ver a função dela dentro do organismo, né? A glândula pineal ela secreta o quê? Oxitocina. O que é oxitocina? É um outro hormônio. Para que ele serve? Vamos ver. Ela ajuda as pessoas a ficarem juntas por muito tempo. Também é um hormônio ligado ao que as pessoas sentem ao, por exemplo, abraçar seu parceiro de longa data. De acordo com um estudo da Universidade de Zurique, caso a oxitocina seja pingada no nariz de pessoas prestes a começar uma discussão, diminui a produção de cortisol, um hormônio produzido em resposta ao estresse da discussão. Então, o que acontece? Quando existe uma briga entre marido e mulher, uma briga entre pessoas, amigos, colegas, o que está acontecendo? O organismo está liberando o quê? O cortisol. E o diabo, o que ele vai fazer? O que o diabo ele vai fazer para provocar uma discussão, uma contenda entre marido e mulher? Vai influenciar o organismo a liberar o cortisol. Aí provoca o estresse. Aí qualquer coisa que o marido fala, a esposa fala, já fica nervoso, já irrita e já começa o quebra-pau. Né? Já começa... Aí, o que você tem que fazer? Você sabendo que é esse o mecanismo que provoca a briga, a contenda, e você sabe que a oxitocina é um hormônio que faz com que haja o quê? Haja unidade, haja companheirismo, né? Você vai fazer uma oração repreendendo, né, proibindo a liberação de cortisol e ordenando o que? A liberação da oxitocina. Libera a oxitocina dele agora. Aí ele fica calminho, ou ela fica calminha. Né? Em nome de Jesus. Não, aí eu chego a vida Esta hormona é responsável pela sensação de prazer quando a mãe tem o seu bebê, mas também quando o pai segura o seu filho nos braços. Vários especialistas a denominam hormona do amor. Assim como a prolactina, a concentração de oxitocina aumenta 400% depois do orgasmo. Isso na relação sexual entre marido e mulher. Então, se o diabo ele quer prejudicar a vida conjugal do marido e da mulher, o que ele vai fazer? Ele vai procurar bloquear a liberação deste hormônio na relação sexual. E aí vai trazer problema dentro da vida conjugal do casal. Então, veja bem, o diabo ele conhece tudo isso. E ele procura de todas as maneiras trazer prejuízo, trazer problema na vida de cada um. É atrevido. O diabo é atrevido. Exatamente. Ó,
A diminuição da ocitocina no nosso organismo pode gerar problemas de relacionamento no casamento, vida conjugal afetada, brigas e discussões generalizadas, afastamento do casal e até separação. Além das situações de atrito e contenda na vida profissional e ministerial. Esta glândula pode ser influenciada pelo maligno, causando este desequilíbrio na secreção do hormônio. Olha só, um prato cheio para o diabo. Prato cheio para o diabo destruir, matar, roubar e destruir. Né? Fala baixo, Paulo. Satanás não ouviu. Não, ele sabe de tudo isso. Entende? Então, a gente precisa entender esse mecanismo. E aí fazer uma oração específica, né? Vocês têm que entender. E aí, quando fazer a oração específica e aprender o nome desses hormônios. São alguns hormônios básicos aqui para você poder colocar em prática no dia a dia. Vamos lá. Olha esse nome aí. A dimetiltriptamina. Aonde está esse palavrão? Quando naturalmente excretada pela glândula pineal, desempenha um papel no processo de sonhar e provavelmente nas experiências próximas à morte e em outros estados místicos. É responsável pelas alucinações, pelas ideias subconscientes percebidas durante o último estágio do sono, o estágio REM. Então, até mesmo quando você está dormindo, o diabo ele vem te oprimir. Até mesmo quando você está dormindo, ele vem te perturbar. Entende? A alteração da quantidade deste hormônio no organismo, induzida pelo uso do alucinógeno, pode causar algumas mudanças de humor, transitando normalmente para um estado de euforia e riso sem motivo, mas também são conhecidos casos em que ocorre em estado de ansiedade e pânico. Quem usa produtos alucinógenos, né? Então, drogas, né? Tudo isso junto com a liberação deste hormônio traz esse tipo de reação na vida da pessoa, né? Ou ela fica em ansiedade, em pânico, ou ela fica dando risada, ela fica em estado de euforia. Vamos ver lá a melatonina. É importante esse hormônio. Em humanos, a melatonina tem sua principal função em regular o sono. Ou seja, em um ambiente escuro e calmo, os níveis de melatonina no organismo aumentam, causando sono. Por isso é importante eliminar do ambiente quaisquer fontes de som, luz, aroma ou calor, que possam acelerar o metabolismo e impedir o sono, mesmo que não percebamos. Então, quando chega de noite, já não tem a ação do sol, a noite chega, tudo isso provoca o quê? Provoca a liberação deste hormônio, e aí você fica com sono, e aí você vai dormir. Se não acontecesse isso, você ia ficar com os olhos arregalados, você não ia conseguir dormir. Então o organismo ele precisa da liberação deste hormônio, a melatonina, para que você venha dormir. Se esse hormônio ele não é liberado no organismo, você vai começar a ter problema de insônia. Vai te prejudicar na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Então, olha só como que o diabo, ele sabendo de tudo isso, ele vai procurar agir, provocando aí um desequilíbrio. Já aconteceu com você aí situações em que quando você vai orar, você acaba dormindo? Quem aqui já aconteceu isso? É um sono irresistível. Você não sabe de onde veio. Acaba até babando. E quando está ouvindo a pregação na igreja, dá um sono e acaba dando várias pescadas. Mas o que está acontecendo? O adversário investe com setas inflamadas que atingem a nossa glândula pineal, fazendo ela produzir a melatonina, que é esse hormônio que nós vimos, levando-nos a entrar em uma sensação de sono profundo durante a oração, prejudicando na sensação de sono, prejudicando a nossa oração e também o alimento da palavra de Deus. Então, você vai orar, vem sono. Mas de onde está vindo esse sono? O organismo está liberando o quê? Essa química, a melatonina. Quando você vai ouvir a palavra, a pregação,
no louvor você está lá elétrico, está cantando, quando vai na palavra você começa a pescar. E lê a Bíblia também, né? Ou lê a Bíblia. O que é isso tudo? É uma influência maligna. O diabo está estimulando o teu organismo a liberar melatonina. E aí o que você tem que fazer? Uma oração específica. Em nome de Jesus seja proibido toda a liberação de melatonina no meu organismo. E aí quando você faz essa oração, para a liberação desse hormônio, e aí aquele sono vai embora. Então a oração ela tem que ser específica em função do mecanismo que vocês estão aprendendo aqui. Vamos lá. Paulo, e as pessoas que têm insônia? Então, é um problema. A gente pode orar também? Também. Vamos para frente, senão a gente não consegue terminar. Vamos lá ver, nós vamos ver um problema aí, uma enfermidade que é a diabetes, né? A diabetes é um mal que pode ser de origem genética ou emocional, onde muitas vezes existe a predisposição e dependendo da vida que levamos, sedentarismo, alimentação, estresse, em um determinado momento vem a eclodir. Muitas vezes o adversário investe de forma violenta, manipulando-nos a tomar decisões erradas, principalmente na alimentação, para que esta enfermidade se manifeste, pois sabe que ela produz cansaço, fadiga, sonolência, dores musculares, cãibra, infecções frequentes, fraqueza intensa, mal-estar, desânimo, comprometendo a vida espiritual e social. Então olha só, pessoal, quem tem o problema de diabetes, né, essa doença, olha só quanto problema ela traz. E o que o diabo ele sabe? Ele sabe, por exemplo, que você tem uma predisposição à diabetes. E durante a tua vida inteira ele vai te estimular a você comer doce, refrigerante, você tem a predisposição. E aí chega uma determinada idade, 20 anos, 30 anos, aquela diabetes ela eclode. E aí você fica diabético. Porque durante tua vida toda, você foi o que? Estimulado a comer doce, a despertar essa predisposição no teu organismo. E aí você fica diabético, e aí o que acontece? Vem todos esses problemas. E trazem problema a nível pessoal, social e principalmente espiritual. Você quer orar? Está sem vontade. Você quer ler a palavra? Está cansado. Quer vir para a igreja? Também fica cansado. Tudo isso, nosso organismo, né, ele reage em função dessa enfermidade. Vamos ver lá. As glândulas sexuais, as gônadas. Elas são glândulas sexuais chamadas de testículo no homem e ovário na mulher. Também são glândulas mistas. Sua parte exócrina elimina os espermatozoides ou óvulos. Sua parte endócrina, por sua vez, elimina hormônios que auxiliam no desenvolvimento das características sexuais secundárias, tais como aparecimento de pelos, alteração de vozes, etc., além de provocar a formação de células sexuais. Vamos ver aí um hormônio masculino. A secreção da testosterona, que é um hormônio masculino, está sob o controle da glândula pituitária. Também causa comportamento agressivo e aumenta a libido, desejo sexual. Estudos feitos por Richard Odre com adolescentes mostraram que um alto nível do hormônio testosterona aumenta a predisposição a ter relações sexuais. O mesmo acontece com adultos, só que entre esses, o maior nível de testosterona costuma acarretar problemas no casamento. Então esse é um hormônio que é liberado no organismo, né? É um hormônio que traz o prazer sexual e se houver um desequilíbrio desse hormônio, você vai ter problemas sérios na vida sexual. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. James Debs e a Alan Butch analisaram as relações amorosas de 4.462 militares entre 30 e 40 anos. E perceberam que os homens com testosterona alta eram menos propensos a se casar e se divorciavam mais facilmente.
Além disso, os campeões de testosterona tinham o dobro de chances de ter relações extraconjugais do que os que apresentavam níveis mais baixos. Risco e agressividade podem não combinar com a vida conjugal. Então, quando você tem um desequilíbrio neste hormônio, você vai ter problema, tanto para mais como para menos. Se você tiver um desequilíbrio para menos, você vai ter problema na vida conjugal, né? Quando tiver um desequilíbrio para mais, você vai ter um problema também na vida conjugal, no sentido de você estar tendo relações extraconjugais. E no caso de pessoas que não são casadas, a ter uma vida promíscua. Então, o desequilíbrio desse hormônio dentro do organismo, ele provoca tudo isso e até mesmo o quê? Separação. O que acontece? Geralmente, o que acontece? Num casal, quando tem filhos e tudo mais, a atividade sexual do homem aumenta e da mulher diminui. Ela não tem tanta vontade em relação à vida sexual. Isso é normal. Porque ela quer cuidar dos filhos e tudo mais, então ela já não se preocupa, ela não tem tanta essa intensidade. Então o que o diabo faz? Ele inverte isso, como você está falando. Ele faz ao contrário, faz com que o homem não tenha vontade, há um desequilíbrio aí nesse hormônio, e que da libido dele, e na mulher faz com que aumente isso. Então traz problema. Então o que tem que fazer? Tem que fazer uma oração específica para que esse hormônio, eles tanto na vida do marido como na vida da mulher há um outro hormônio que é liberado, né? Haja um equilíbrio, para que desta maneira a vida conjugal deles venha a ser abençoada. Então tem que fazer uma oração específica nesse sentido. Tá, diminuir nela e aumentar nele. Não, você vai falar para que haja equilíbrio. Para que haja equilíbrio na liberação dos hormônios sexuais. Haja equilíbrio. Equilibrar os dois. Fala. Tá no nível, Pode falar. tem que estar no nível. Eu penso assim que nem tudo é um desequilíbrio hormonal. Sim. Entendeu? Sim. Estou falando no caso dela aí. Por exemplo, quando um casal ele passa de uma certa idade, a atividade sexual ela diminui. Sim. Por exemplo, de um jovem, por exemplo, um casal, né, de 20 anos, 25 anos, ele quer fazer sexo todo dia. Todo dia. Todo dia quer fazer sexo. Quando você passa de uma idade, 30 anos, né, já começa a frequência, uma vez por semana. Aí passou um pouquinho mais para lá, uma vez por mês. Então, dependendo de cada um, dependendo de cada um, não, tem casais com 50 anos que eles têm uma atividade intensa sexual, mas dependendo da estrutura do organismo de cada um. Então, tem que haver o quê? Respeito de ambas as partes, né? E haver um bom consenso em relação a isso. É importante, porque vocês viram o que o Adem pregou quando ele veio aí? Ele falou várias coisas que são importantes, né, na vida do líder. E também a vida sexual. Entende? A vida sexual. Se o diabo ele consegue agir nessa área na vida de um casal, entende? Ele começa a trazer problema. Traz problema, entende? E até separação por causa disso, né? Na vida do jovem vai para o extremo, para que ele fique viciado na masturbação, para que ele fique buscando uma relação promíscua, né? Muitas vezes a gente fala isso, mas dentro da igreja não acontece. Não, dentro da igreja tem muito crente dentro da igreja que vai para o bordel, vai para pegar prostituta, tem casais de namorados que têm uma vida sexual ativa dentro da igreja. Dentro da igreja. Entende? E acham que é normal, acham que não tem nada demais. Mas a coisa não está sendo feita de maneira adequada. Entende? Falta de estímulo. Entendeu? Então, tudo isso provocando o quê? Provocando esse desequilíbrio. E traz problemas na vida espiritual da pessoa. Novamente verificamos que a glândula pituitária é que controla a secreção deste hormônio. Em níveis baixos provoca a falta de libido. E em níveis altos estimula experiências extraconjugais. Muitas vezes o relacionamento do casal é afetado em função
desequilíbrio deste hormônio no organismo, que pode ter como causa raiz um distúrbio endócrino ou até mesmo uma influência maligna que potencializa ou bloqueia este hormônio, prejudicando a vida conjugal do casal. Grelina é um outro hormônio, pessoal, grelina. Mas para que a grelina ela faz? Ela é conhecida como o hormônio da fome. Foi descoberta por pesquisadores japoneses em 1999, mas foram cientistas britânicos que associaram esse hormônio à sensação da fome e, por consequência, um estimulante do apetite. Ela é produzida principalmente pelo estômago. Este, quando fica vazio, intensifica a secreção de grelina. O hormônio atua no cérebro, dando a sensação de fome. Quando nos alimentos a secreção da grelina diminui e a sensação de fome passa. Não sei se vocês lembram, o pastor Rony, quando ele veio aqui, ele deu testemunho lá da África, quando ele foi para lá, e lá ele não podia comer quase nada de lá. E aí ele fez uma oração, ele deu ordem para o organismo dele não ter fome. Não ter fome. E aí ele comia alface, comia isso, aquilo lá. Para quê? Para que ele pudesse passar por aquele período sem que o organismo dele viesse a liberar esse hormônio e ele ficasse com aquela sensação de fome. Então ele fez uma oração específica, em outras palavras. Então quando você está tendo problema de dependência, de alimentação, isso, aquilo lá, faz essa oração específica, né? Para que este hormônio ele não venha a ser produzido de uma forma desequilibrada no teu organismo. Vocês estão ouvindo, né? Ao contrário do que se é... O Amós ficou bravo comigo Falou, pô, então eu vou para ele falou assim, eu vou para uma festa. Eu falei para ele, mas, por exemplo, cada um de nós tem uma estrutura. Se você comeu a mais, você está em pecado, que é gula, né? Aí ele falou assim, eu vou num aniversário, eu como uns 7, 8 pãozinhos. Nossa, e continua do mesmo jeito, né? E continua do mesmo jeito, entende? Então o organismo dele tem uma estrutura. Para ele, 7 pãozinhos é como se eu comesse 2 pãozinhos, entende? Então cada um tem um limite, né? O contrário do que se é de se esperar, a quantidade de grelina nos obesos é menor do que nas pessoas com o peso ideal. O que acontece é que os obesos têm uma maior sensibilidade a esse hormônio e um mecanismo que reduz sua produção quando o obeso ganha peso. Então, se você quer emagrecer, começa a fazer essa oração. E aí, o que acontece? Aí você vai deixar de ter vontade de comer. Entende? Mas muitas vezes, quem está viciado em comer, mesmo sem ele ter vontade de comer, ele vai lá e vai comer. É o hábito, né, de você comer. Né? Mas se você quiser realmente perder peso, você pode fazer essa oração específica e ela vai te ajudar a você estar perdendo peso. As pessoas magras secretam grandes quantidades de grelina enquanto dormem. Já esse fenômeno não é verificado nos obesos. É por isso que é recomendado não demorar muito para fazer as refeições, pois mesmo comendo pouco, se sua alimentação for demorada, sua fome vai passar e você não vai ter se alimentado direito, deixando sobrar comida. Um dos pecados mais praticados pelos cristãos é a gula, um distúrbio alimentar que pode provocar a obesidade e, como consequência, problemas respiratórios, coronários e etc. Um prato cheio para o nosso adversário, pois quem fica angustiado e deprimido por ter comido um pouquinho a mais, não tem problema. Pelo contrário, a satisfação é completa. Então, quando você come, o que acontece? O organismo ele libera uma sensação de prazer. Eu tenho uma cachorrinha e quando ela acaba de comer, ela vai lá na caminha dela e fica assim, fazendo assim, porque é a reação do organismo dela, aquele prazer, aquela sensação de prazer que o organismo está tendo. E quando você come, também, o teu organismo ele é liberado aquele hormônio e aí você sente aquela sensação de prazer, né, em você estar se alimentando. Muitas vezes a pessoa ela fica dependente disso. Vamos falar sobre os neurotransmissores, que também é uma química, né? É diferente dos hormônios. Os neurotransmissores, né, como nós vimos lá na aula passada,
eles são células onde que existe o quê? A emissão de raios, né? E onde que liga uma à outra. Então, quando uma pessoa ela está viciada em alguma coisa, existe um caminho que é feito. E esse caminho ele vai sendo fortalecido, potencializado cada vez mais e mais, e a pessoa fica dependente, viciada naquela coisa. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma oração, né? Seccionando, bloqueando o quê? O caminho entre um neurônio e outro neurônio. Você bloqueia, né? Você desfaz esse caminho que foi construído muitas vezes durante anos e anos, e aí a pessoa, ela, ou você mesmo, na tua vida, e aí você começa a ver mudança. Você começa a ver que você começa a ter domínio próprio sobre o teu organismo. Os neurotransmissores são mensageiros químicos que permitem a comunicação do cérebro e o corpo. Essas moléculas fluem de uma célula nervosa, neurônio, para outra, onde se ligam a uma área específica. A transmissão de informação através do neurônio é um processo elétrico. A passagem do impulso nervoso começa numa extremidade do neurônio, percorrendo toda a célula até atingir a extremidade oposta, que se encontra junto a uma segunda célula nervosa. Tá? Problemas psiquiátricos, tais como depressão, ansiedade, agressividade, comportamento compulsivo, problemas afetivos, crises de pânico, dentre outros, também têm sido associados ao mau funcionamento da serotonina. Então a serotonina é um hormônio, é um neurotransmissor que dá a sensação de prazer. Se a pessoa que tem um problema de depressão, ela vai fazer o exame de sangue e vai dar lá que o nível de serotonina dela está baixa. Aí o médico ele vai te medicar um complemento, né, uma medicação para que o teu nível de serotonina ele aumente. Ou então te indicar o quê? Uma alimentação para que este hormônio ele venha a ser produzido naquela quantidade necessária. A minha filha Murielle, quando ela era adolescente, ela teve esse problema de pânico. Uhum. Começou a entrar em depressão. Aí eu levei ela no médico e o médico falou pra ela que era uma alimentação dela. Uhum. Porque ela não comia outra coisa. O negócio era pão e arroz. Isso. Aí ela começou a ter exatamente. Finalmente nós chegamos ao ápice do sistema endócrino, os neurotransmissores, em especial a serotonina. Como vimos, ela é poderosa e o inimigo vai fazer de tudo para gerar um desequilíbrio e nos prejudicar, provocando angústia, tristeza, abatimento, desânimo, depressão, compulsão alimentar, compulsão sexual, paralisando-nos na nossa caminhada cristã. Vocês estão observando, pessoal? O diabo ele tem um prato cheio. Sabe tudo. Se ele atingir o organismo através do sistema endócrino, ele paralisa você na tua caminhada cristã. Você não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de vir na igreja, não tem vontade de fazer nada, né? Estímulos visuais, tá? Então, um estímulo visual ele é o suficiente para liberar essa química no teu organismo. Então, ó, eu vou colocar alguns não está aí na apostila, não está. Algumas figuras aí. E qual é a sensação que você tem? Você vai falar cada figura e você vai falar qual é a sensação que vai dar para você. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a sensação? Meu Deus! Eu quero comer. Comida, fome, né? Às vezes só de você falar em comida, já começa a salivar a boca, né? O organismo ele já começa. Você vai sair daqui e você vai passar no McDonald's. E agora? Uma picanha aí, né, Sérgio? Né? A barriga, né, já começa. E aí, ó, um bifão aí de picanha. Eu não jantei. E aí, feijoada. Tá bom, já parou. Já tá dando um negocinho, né? Tem que orar. E aí, lasanha de camarão, frutos do mar. E agora? Nossa! Ó, o macho que olhar para isso, e não sentir tesão,
Tá com algum problema. Tá com algum problema. Mais ou menos isso que eu ia falar, entendeu? Vamos lá. Isso é bem perigoso. Isso você está sujeito, você está assistindo a televisão, isso em qualquer horário. Em qualquer horário você está sujeito a isso, né? E aí? Tem que olhar assim, ó. Repreendo. Na hora que aparecer isso, você tem que pegar, repreender e sair, ou trocar de canal. Se você deixar lá assistindo, você já pecou. Você já pecou. E para as mulheres? Aí, para as mulheres agora. Eu não sei se é esse o perfil, dependendo da mulher, né? Não gosta desse tipo de perfil. Vai gostar de um outro tipo de perfil. Aí. Então a mulher também, ela vê, ela tem um outro tipo de estímulo, né? A mulher, geralmente, o homem ele é seduzido pelo olhar, né? E a mulher pelo aquilo que ela ouve, né? Então, se você que é casado, o homem que é casado, né? Ele briga com a mulher, fala um monte de asneira, depois ele quer ter sexo à noite, não vai ter. Vai ficar. Olha aí, pessoal. Qual é a sensação que dá? Né? Arrepio, não enxerga? A coluna saindo para fora. E agora? Né? Às vezes dá um frio no estômago, dá uma sensação ruim, né? E aí? Qual é a sensação? Tacar uma pedra. E aí? É as vassouras ungidas. R$1.000 cada vassoura. As vassouras. Pega a vassoura. Eles estão ungindo as vassouras. Você paga R$1.000 pela vassoura, você leva para casa, varre todo o mal para fora. Eu compro uma e dou nas costas dele. Eu compro não. Qual é a sensação que você tem? Violência, gente. Vocês estão com a sensação de violência? E aí? Ai, que dó. Cachorrinho deixando lá. Olha aí. Olha que cara de tristeza. Olha o meu top, parece um top. Olha que coisa. Se a mulher liga na minha... Chorando. Foi um dó. E aí? Quem não quer? É nóis, meu sonho de consumo. Euforia. E agora? Ó, quando a mulherada for pro shopping, tem que fazer a oração. Tá proibido, bloqueado a liberação de serotonina no meu corpo para você não comprar coisa que não deve. Nossa, verdade, tira o cartão da mão da mulher. Ou não dá o cartão na Saída do shopping. Tem mulher que ela... Ó, pessoal, tem mulher que ela não pode ficar sem comprar algo todo mês. Porque quando ela compra algo, vem uma sensação de prazer, de realização. Eu vou passar depois um vídeo para vocês, tá? O consumo de Beck alguma coisa. É muito legal. Muito legal. Eu vou mandar para vocês esse vídeo. Muito legal. Ela compra tudo. Tudo que ela tem um monte de cartão e ela estoura todos os cartões porque ela quer sentir sensação de prazer, né? É consumista. E aí? A arena e os leões comendo aí os cristãos, né? Atacando os cristãos. Meu Deus. Cristão sendo queimado vivo pelo EI. EI, Estado Islâmico. Cristãos sendo metralhados. Cristãos sendo decapitados. Jesus. Qual é a sensação que você tem? Né? Se eu pudesse, eu metralhava todo mundo. Né? Então, muitas vezes vem sensações que não são cristãs. Né? Crianças. E aí? Aí eu
E aí? Nossa, bem... Que nem fala os nordestinos, bate na ladinha, limpadinho. E aí? Quem é esse daí? É o juiz Sérgio Moro, que está colocando o Lula na prisão. Quem nunca vi a cara desse homem, agora que eu tô vendo ali? E aí? Esse aí foi esperado. Esse aí foi. Não é que foi. Tiraram. E aí? Essa notícia aí? Aí sim, hein? Aí sim, maravilha. Esperança, cara. E aí? Quem sabe? Uma metralhada. Quem sabe o dia? Ai, que horror. Que isso? Você é doido? E agora? Quero a furadeira na O cara. nosso Salvador sendo... Quem assistiu o filme do Mel Gibson? Já assistimos. Nossa, é muito forte. Dizem que aquele filme é um pouquinho daquilo que na realidade Jesus ele passou. Um pouquinho só. Ah, eu também não consegui ficar olhando muito, não. Eu assisti. Então, olha só, né, Muito forte. o que Jesus sofreu. Então, pessoal, somente um estímulo visual é o suficiente para liberar hormônios no nosso organismo. E aí está a principal porta de acesso que o inimigo vai utilizar para provocar um desequilíbrio no emocional. Isso acontece quando somos bombardeados por imagens que visualizamos no dia a dia e principalmente quando ficamos em frente a uma TV ou internet. Hormônios como adrenalina, testosterona, grelina, serotonina, dopamina são lançados no nosso organismo, provocando estímulos de prazer, de medo, de insegurança, de alegria, de ilusão, de revolta, de angústia, de depressão, de desânimo, etc. Então fica borbulhando lá. Você está assistindo um filme, tá? Então tudo isso acontece quando vem esse estímulo visual. A palavra de Deus diz lá em Salmo 101:3: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, isso não se apegará a mim. Então você tem que tomar uma posição. Tem programação que você vai falar, não, eu não vou assistir isso daqui, que isso não faz bem para mim. Tá bom, pessoal? Deu certinho. Tá? Então, semana que vem, libertação, tá? A gente vai fazer, na primeira aula, semana que vem a gente vai fazer somente a parte teórica, e aí na segunda aula a gente já vai entrar para o simulado. Aí cada um vai ter a experiência de pegar um endemoniado. Tá? Não vai ter prova.